Namandabtsu, 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 namandabtsu. Prosseguindo com a nossa série de vídeos a respeito de questões básicas do budismo, veremos hoje quais são os polos de veneração no budismo. O budismo, já dissemos anteriormente, pode ser definido como uma religião, porque ele abrange uma prática cultural e tem objeto de veneração. Geralmente, aqui no Ocidente, estamos acostumados com a figura de Deus como polo de veneração das religiões monoteístas. No budismo não temos Deus, mas temos um polo de veneração, comum a todos os budistas de todas as escolas, de todas as tendências. Esse polo de veneração é constituído pelas chamadas três joias, Triratna em sânscrito, Sambho em japonês. Quais são as três joias? São o Buda, o mestre, o Dharma, a doutrina, e o Sangha, a comunidade. Budistas de todo o mundo praticam, antes de qualquer ato cultural, a tríplice veneração Tisarana, destinada às três joias, ou seja, Buddham Saranam Gacchami. Eu tomo o Buda como meu refúgio. Dharmam Saranam Gacchami. Eu tomo o Dharma como meu refúgio. Sangham Saranam Gacchami. Eu tomo o Sangha como meu refúgio. O Buda, ou seja, o desperto, é o mestre. O Dharma, a lei, é a doutrina ensinada pelo mestre. E o Sangha, a comunidade, é o grupo social formado pelos discípulos do mestre. Vamos falar um pouco sobre esses três componentes do Triratna, ou seja, sobre as três joias. O Buda. Buda, já dissemos uma vez, não é um nome próprio, é um adjetivo que significa o desperto. Geralmente, nós usamos essa palavra para adjetivar o fundador histórico do budismo, Siddhartha Gautama, um personagem que viveu na Índia do Norte, na fronteira do Nepal, há 2.600 anos atrás, mais ou menos. Ele teria nascido como filho de um nobre de uma pequena república tribal, a República dos Shakyas. Foi educado como guerreiro, mas tomado por uma série de inquietações a respeito do sofrimento humano, abandonou a vida no palácio depois de se casar e ter um filho, e passou a viver como um monge retirante, um monge renunciante, buscando a verdade. Depois de 6 anos de práticas de mortificação e austeridade, sentou-se tranquilamente à sombra de uma figueira e ali viveu a experiência descrita como despertar ou iluminação. Teriam sido abertos os seus olhos para a percepção do real, da verdade tal como ela é,
sem distorções, sem a perturbação causada por ideias preconcebidas. Passou aí o resto da sua vida instruindo as pessoas sobre o caminho para se chegar ao despertar, e o conjunto dos seus ensinamentos é chamado de Dharma. Então, com o Dharma, nós temos a segunda joia, né? Mas antes de abordar a segunda joia, preciso dizer que existe na tradição budista um panteão constituído por uma série de divindades. Então, além do Buda histórico, Siddhartha Gautama, um personagem de carne e osso, nós temos inúmeros Budas no panteão que são personificações de conceitos doutrinários. Não são personagens históricos, personagens de carne e osso, mas são ideias simbolizadas por personagens. Temos aí o Buda Amida, que é o foco de veneração do budismo da Terra Pura, o Buda Mahavairochana, o grande luminoso, polo de veneração dos budistas esotéricos, o Buda médico Yakushi Nyorai e por aí afora. Não são indivíduos de carne e osso, são virtudes ou são conceitos personificados que se tornam objetos de veneração. Dito isto, então passemos ao segundo conceito, o Dharma. A palavra Dharma significa lei, ensinamento, e designa tanto os discursos proferidos pelo Buda histórico Gautama, Siddhartha Gautama, quanto o conjunto das doutrinas ou dos ensinamentos contidos nesses discursos. Nos primeiros tempos, as doutrinas ensinadas pelo Buda histórico Shakyamuni eram transmitidas oralmente. Só vários séculos depois de sua morte é que eles passaram a ser escritos e deram origem a uma grande coleção de textos, né, que nós chamamos de Tripitaka ou 3 coleções. Essas coleções existem em várias línguas, como a língua Pali, o chinês, o tibetano. No Japão usamos o chamado cânon sino-japonês, composto basicamente de escrituras em chinês que podem também ser lidas em japonês. Na nossa biblioteca do Templo Nanbei Honganji, nós temos uma dessas coleções, o Tripitaka Taisho, publicado no Japão por volta de 1920, consta ele de cerca de 100 volumes, 100 grossos volumes. Portanto, as escrituras sagradas do budismo são muito mais numerosas do que, por exemplo, as cristãs, a Bíblia, ou as muçulmanas, ou o Corão, que cabem todas num único volume. Então, a escritura budista é muito mais complexa, muito mais numerosa, né? E as diferentes escolas selecionam nesta vasta coleção os textos que consideram adequados, né, para formular a sua doutrina, a sua maneira de encarar o Dharma. A tradição diz que o Buda pregou cerca de 84.000 dharmas ou ensinamentos. Isso quer dizer que o Buda não pregou um ensinamento único, uniforme, destinado a todo mundo, mas pregou uma série de discursos, adequando-os às possibilidades de compreensão de seus ouvintes, de seus interlocutores. Daí a enorme variedade de discursos sobre o Dharma. E qual é o conteúdo do Dharma?
podemos resumi-lo numa série de ideias básicas, né? O princípio fundamental do budismo é a ideia de interdependência, de origem interdependente de todos os fenômenos. Pratitya Samutpada em sânscrito, Engi em japonês. Poderíamos traduzir isto como princípio da origem interdependente dos fenômenos. Aplicado às questões da vida humana, esse princípio se transforma no conceito de 4 nobres verdades, a saber, primeira, o sofrimento, a insatisfação, a angústia existe. Segundo, o sofrimento tem uma causa, a ignorância aliada ao desejo insaciável e fora de controle. Terceiro, eliminando-se a causa, podemos eliminar o efeito, ou seja, a insatisfação. Quarto, temos um caminho prático que pode ser trilhado, pode ser vivenciado para conduzir à aniquilação da insatisfação. Esse caminho é composto de 3 fatores, ou seja, a ética, a moral, a concentração, ou seja, a fixação da mente sobre um objetivo, e terceiro, a sabedoria, que nasce da prática da ética e da prática da concentração. Do desenvolvimento da sabedoria decorre o despertar para a compreensão do real em si. Temos ainda, neste campo das ideias básicas, os chamados 4 selos do Dharma. Primeiro selo, o sofrimento, a insatisfação. Segundo selo, o caráter impermanente, transitório, fugaz de todos os fenômenos. Terceiro selo, a insubstancialidade. Nenhum fenômeno tem substância própria. Todos os fenômenos são originários de causas e condições, não é? Formando uma extensa rede, né, de fenômenos que se complementam e interagem uns sobre os outros. Quarto selo, o nirvana, ou seja, o estado de tranquilidade e de paz a que podemos acessar quando praticarmos o caminho do despertar, através de tudo isto que foi enunciado até agora. Terceiro fator, ou terceira joia, o Sangha, ou a comunidade. Nos primeiros tempos, né, da história do budismo, considerava-se Sangha exclusivamente a comunidade monástica, formada por monges e monjas. Historicamente, nós consideramos o budismo a comunidade monástica mais antiga do mundo. É anterior, em vários séculos, à formação das primeiras comunidades monásticas cristãs no Egito, a partir do 2º e 3º século de nossa era. Então, esta comunidade era formada por homens e mulheres que se dedicavam inteiramente à prática do Dharma, ao estudo, à meditação e a ensinar o Dharma aos leigos, aos devotos leigos. Em troca desta vida inteiramente dedicada ao Dharma, os leigos proviam meios de subsistência à comunidade monástica,
garantindo-lhes alimento, vestuário e tudo que fosse necessário para a sobrevivência material dos seus membros. Mas, a princípio, então, os devotos leigos não eram considerados parte do Sangha. O Sangha compreendia apenas os monges e monjas, né, dedicados exclusivamente ao Dharma. Mas, com o passar do tempo, esta concepção de Sangha foi ampliada de forma a compreender também monges, além dos monges e das monjas, os leigos e as leigas. Então, podemos compreender o Sangha como formado por 4 categorias de pessoas, ou seja, monges, monjas, devotos e devotas. Uma palavra precisa ser dita a propósito do conceito do Sangha na nossa escola, né? Na verdadeira escola da Terra Pura. Né? Geralmente os nossos ministros, os nossos sacerdotes, são também designados monges, mas na realidade eles são diferentes, não é, dos clérigos de outras ordens budistas. Nas outras ordens budistas nós podemos falar exatamente de monges, porque quando de sua ordenação, esses clérigos se comprometem a obedecer uma série de preceitos monásticos que foram constituídos pelo fundador do budismo, por Siddhartha Gautama. Preceitos como não violência, abster-se da mentira, abster-se da prática sexual, abster-se de bebidas inebriantes, né, e por aí vai. Mas na escola Jodo Shinshu, a verdadeira escola da Terra Pura, a exemplo de nosso mestre fundador Shinran, não temos preceitos. Temos sacerdotes que recebem uma iniciação, o Tokudo, mas não recebem preceitos. Isto porque nosso patriarca Shinran confessou-se incapaz de praticar um preceito sequer e confiou inteiramente na confiança, na grande compaixão salvífica do Buda Amida. Então, ele se considerava nem monge e nem leigo. Nem monge porque não obedecia a preceitos, considerando-se incapaz de fazê-lo. E nem leigo porque ele se recusava a viver como um leigo comum, imerso nas paixões e nos desejos mundanos e, embora na condição de uma pessoa comum, ele não deixava de se considerar um atento ouvinte, um autêntico praticante do Dharma. Então, quanto à prática do Dharma, geralmente nas escolas o que se exige são práticas como técnicas meditativas, né? Treinamento moral para se aprimorar, né, na obediência aos preceitos, etc. Né? Na verdadeira escola da Terra Pura, a prática, né, que une todos os representantes do Sangha, quer sejam sacerdotes, quer sejam leigos, é apenas a recitação do nome sagrado do Buda Amida, o Nembutsu, Namo Amidabo, Namo Amidabo, Namo Amidabo, associada à escuta do Dharma. Escutar o Dharma, ou seja, manter-se atento aos ensinamentos. Escutar o Dharma não é apenas ouvir. Ouvir é uma atividade pela qual os nossos ouvidos captam os sons, mas não os retêm.
como se diz vulgarmente, né? As palavras entram por um ouvido e saem pelo outro, né? Escutar é outra coisa. Escutar é prestar plena atenção às palavras de sabedoria que nos entram pelos ouvidos e deixar que elas impregnem a totalidade de nosso ser e o ecoem profundamente no nosso coração, suscitando-nos atitudes de introspecção, de autocrítica, de percepção profunda daquilo que nós somos. Então, diferentemente de outras escolas, não é, que preconizam práticas meditativas, na verdadeira escola da terra pura, no Jodo Shinshu, os membros do Sangha, quer sejam sacerdotes, quer sejam leigos, praticam apenas a recitação do nome sagrado e a escuta atenta dos ensinamentos, a escuta do Dharma. Então, meus amigos, esta seria, em princípio, uma exposição resumida a respeito dos 3 fatores que transformam o budismo numa religião, num culto, provido de atos de veneração, ou seja, a veneração das 3 joias, o Buda, o Dharma e o Sangha. Vamos repetir mais uma vez o tríplice joia, o Tissarana. Buddham Saranam Gacchami, Dharma Saranam Gacchami, Sangham Saranam Gacchami. Muito obrigado a todos pela atenção. Namandabs, namandabs, namandabs.